Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso curso de Direito Tributário Fichado. Mas essa fera aqui, ó, Alex Viegas, depois de 10 anos que eu li o livro dele, me ajudou a passar no concurso de auditor, a gente se encontrou aí no Instagram e aí começamos a conversar, bolar aí esse curso, né, de Direito Tributário Fichado. Como é que vai funcionar? A gente pegou todos os assuntos de tributário, de acordo com os livros, com os cursos em PDF e dos melhores cursos. Olhamos todos os tópicos. Primeiro, né, as aulas, 12 a 14 aulas. Pegamos todos os tópicos e convertemos em módulos. E vamos transformar cada módulo, que equivale mais ou menos a um PDF em aulas. Onde eu vou pegar, vou transformar tudo em mapas mentais e vou explicar em vídeos aqui, ó. Aqui embaixo, você pode ver aí os módulos, o que vai ter de assunto em cada módulo. E aí o Alex Viegas vem fazer fichas. Gente, é um curso que vai te ensinar, além de tributário, vai te ensinar a estudar, entender o que é importante. Vamos resolver muitas questões. Muitas questões. Logo em seguida vai começar aqui o módulo 1, a aula demonstrativa aí, já tem 1h30 aí de conteúdo para você entender o que é que eu estou tentando explicar, porque na verdade não dá para explicar, só você assistindo. E aí você tem que entender, nós vamos fazer aulas em módulos, o valor está embaixo, eu não vou nem dizer, porque esse valor vai se modificar ao longo do tempo, né? Claro, então, entenda, assista o vídeo, e veja a metodologia. Esse é um curso de tributário, mas ele vai te ensinar muito mais. A maior reclamação que eu escuto de alunos é: quando eu estudo tributário, contabilidade, constitucional pela primeira vez, para mim tudo é importante. Tudo é importante. Eu não sei o que eu coloco nas minhas fichas, que é o mestre das fichas. Eu não sei o que resumir, para mim tudo é importante, o meu resumo fica enorme. Então, tá aqui, eu já resumi e o Alex, eu resumo nos mapas mentais e o Alex nas fichas. Só que a gente vai te explicando ali o que é importante, mostrando como é cobrado nas questões. É quase um bate-papo, é quase um grupo de estudo, meu, do Alex e você junto. Nós três vamos formar um grupo de estudo de direito tributário. A verdade é essa. Eu vou fazer mapas, né, responder questões, te explicando o que é importante. Ó, como é que cai? Cai dessa forma. Alex Viegas vem e, né, a arte de transformar muitas informações em desenhos, fichas. Para quê? Para você revisar essas informações, né? Você fala, o concurseiro, quando não está aprendendo ou fazendo exercícios, ele tem que estar revisando. A revisão tem que ser algo permanente. Você revisa até mentalmente, né? Deixa eu repassar aqui, né, o assunto, as imunidades tributárias, deixa eu repassar quem são as pessoas. Então, a revisão tem que ser um processo contínuo, permanente, até a data da sua prova. Então é isso. São aulas, módulos, tá? Importante frisar que o valor que a gente coloca é de cada aula. É como se fosse cada PDF aí. Tá? Em vez da gente vender um pacote, você entrar e ver lá, meu Deus, 15 PDFs. Não. Vai comprando aí. Esse mês eu vou assistir a aula 1, né? E mês que vem eu compro 2 aulas. Eu quero aprender. Aí você já está estudando, né, no terceiro módulo, 25% do direito tributário. E vai de acordo, né? Eu sou contra. Aí você compra um pacote aí de R$ 1.000, R$ 2.000. Na hora que entra, vê aquele. É PDF normal, é PDF simplificado, é marcação dos aprovados, é mapas de não sei quem. E aí começa o estresse. Então, tá aqui. Quer aprender tributário? Assiste a aula. E vai cada mês, ou toda semana. Essa semana eu quero o módulo 1, tá? A gente vai levar aí meses para produzir todo esse material. Então, toda semana eu quero um módulo de tributário. Em 12 semanas aí, 2 meses a 2 meses e meio, você fecha direito tributário. E depois fica só nas revisões e exercícios. Eu sei que a maioria que está me assistindo
estuda às vezes há um ano, 2 anos, 3 anos e não fecha direito tributário, tá? Assiste um módulo por semana, tá? Quando estiver disponível, né? Hoje não está disponível todos, a gente está trabalhando o módulo 1, porque é um trabalho minucioso. Cada módulo desse, a gente vai pegar todos os cursos, todos os tópicos, todas as doutrinas, né? Pegar o CTN, vamos transformar tudo ali, informações que ficam bem mais fáceis de você assimilar, tá? Confere o vídeo aí, qualquer dúvida, procura a gente aí no nosso Instagram, que hoje o Instagram é o meio mais fácil, né, da gente expor o nosso trabalho e de se comunicar com vocês aí. Beleza? Forte abraço e já fica em seguida aí com o módulo 1. Gente, aí já tem a metade do módulo 1 aí para vocês, tá? Tem a metade do módulo 1 que equivale aí, né? O primeiro PDF aí da maioria dos concursos, né? O capítulo aí dos primeiros capítulos de livro aí da maioria dos livros de direito tributário, tá? Assiste esse módulo, depois vai ler o PDF. Vocês vão ver que não passou nada, não passa nada, beleza? Olha aí, pessoal, o direito ele é um, né? Mas os autores costumam dividir ele em direito privado, né, e direito público. Isso é para fins didáticos, né? Direito privado é onde tem igualdade das partes, né? Igualdade das partes. Já no direito público, há a superioridade de uma das partes, que é o Estado, né? O Estado, ele tem que ter superioridade na relação jurídica, né? Para que satisfazer o interesse comum, beleza? Então, no direito privado prevalece o que? O contrato. Você não é obrigado a alugar seu imóvel, né? Para ninguém. Você negocia o valor e aí, se você aceitar, né, você assina um contrato. Já no direito público, né, existe a lei feita por representantes do povo, e aí, nas certas situações, você, a gente tem que se submeter a, no caso, um exemplo clássico, né? O Estado precisa construir uma estrada que é o interesse público e está a sua casa lá no meio. E aí, né, inicialmente o Estado até pode negociar com você ali um valor para desapropriar, comprar seu imóvel, né? E você pode até se recusar, mas em última instância o Estado pode fazer a sua desapropriação, beleza? Então, fica, né, evidente aí a diferença clara, né, que no direito privado existe a negociação ali das partes. Já no direito público, né, no nosso caso aqui é que a gente vai estudar o quê? O direito tributário, né? Existe a compulsoriedade, né, que é um dos conceitos do tributo, né, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, olha aí, ó, existe a livre manifestação de vontade no direito privado, né, principalmente no direito civil, no direito empresarial, né, enquanto aqui no direito público prevalece a supremacia do interesse público, tá? Supremacia do interesse público. Então, o interesse comum coletivo vai sempre prevalecer aí nas relações, tá? E temos a disponibilidade dos interesses, né? Então, são disponíveis, né? Então, todo mundo ali nos seus, cada um defendendo os seus interesses. Já no direito público, a indisponibilidade do interesse público. São os dois princípios, inclusive, né, que mais importantes do direito administrativo, né? E para finalizar, é que o nosso direito tributário ele faz parte do direito público. Então, ele possui aí todas essas características, né? Onde está presente a superioridade do Estado, né? Tudo é com base na legalidade, na lei, supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Esses são, né,
as regras, os atributos que vão nortear aí o nosso estudo do direito tributário. Olha aí, o Estado, né, para conseguir executar todas essas, né, atividades, né, de fornecer educação, saúde, segurança, né, fazer, né, toda a infraestrutura de estradas, portos, precisa de dinheiro, né, dinheiro. E esse assunto, né, receitas do Estado, cai muito questões no direito tributário, né, no direito financeiro. Então, é importante a gente entender aqui, ó, a diferença de receitas originárias, né, das receitas derivadas, tá? Receitas originárias, o próprio Estado dá o jeito dele, ó, de ganhar dinheiro, tá? Como assim? Monta uma empresa, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né? Infraero, não sei se Infraero ainda é uma empresa pública. Então, nas receitas originárias, o próprio Estado aí, ó, se vira para ganhar dinheiro, né? Ele vai utilizar o quê? Regime jurídico de direito privado. Vai, normalmente, não vai se utilizar das prerrogativas, né? Do direito público aqui, ó, como no caso das receitas derivadas, né? Vai se submeter a contratos, né? Olha aqui, quais são as formas de percepção? Tá aqui aluguéis, ó, receitas das empresas, né? Quais empresas? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios. Então, entenda, receitas originárias, o Estado vai ganhar dinheiro para poder se bancar, né? Imagine aí, o Estado te vira nos 30, Estado. Já nas receitas derivadas, aí ocorre o contrário, olha aí, ó. Né? O Estado se utiliza, né, do regime jurídico de direito público para, né, pegar dinheiro. Como? Através dos impostos, aqui, ó, tributos, multas, né, e reparações de guerra. São os 3 exemplos clássicos que estão aí nos livros que tratam desse assunto, beleza? Então, tem que ficar claro aí essa distinção de receitas originárias. Anote aí todos esses esquemas no seu caderno. Você tem que entender. Receitas originárias está aqui, ó. Né? O Estado vai ganhar dinheiro, vai montar empresa, vai pegar seus prédios, vai alugar para poder financiar suas atividades. E já aqui nas receitas derivadas é onde está o direito tributário, né? Olha aqui, através da lei. Você não votou aí no senador, nos deputados? Então, você deu carta branca para eles instituírem tributos, aumentar, definir a alíquota. E aí, o direito tributário, né, tá aqui, ó. Todas as receitas que são arrecadadas através dos tributos, né, são receitas derivadas, tá? Cai demais em concurso. Então você tem que ter esse esquema aí claro na sua mente, porque várias questões de concurso vão brincar com isso, tá? Vão chamar, às vezes, as receitas de tributos de receitas originárias, né? O que está errado, não são receitas derivadas. Às vezes são questões de concurso, mas enorme lá, um texto enorme, né? Tá um monte de conceito certo, mas coloca lá que são receitas originárias. E aí, né, o aluno, se não estiver atento, cai, né, por causa de um assunto. Isso é doutrinário, tá? Isso é doutrinário. Beleza? Então é só isso que você precisa entender sobre as receitas públicas. Olha aí, vamos lá. Conceito de tributo, um assunto aí campeão aí de cobranças, né, de provas de concursos, tá? Então tá lá, o conceito de tributo tá aqui no artigo 3º do CTN, despenca demais, né? Eu acho um assunto até relativamente simples, mas cai aí direto em concursos grandes, né? Prova de auditor, tá? Então, o que é que diz o artigo 3º? Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, né? Que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e com cobrança vinculada, tá?
Olha aqui o conceito embaixo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O Conselho da área fiscal tem que ter esse conceito já internalizado aí na cabeça, beleza? Então, olha aí, gente, pecuniária, né? O que é uma prestação pecuniária? Dinheiro, pecúnia. Pecúnia quer dizer dinheiro, né? E aqui vem complementando em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Que cujo valor é essa? Existe uma polêmica, cujo valor, né, se possa exprimir. Existe uma polêmica doutrinária a respeito dessa parte aqui do conceito. Mas né, segundo a principal corrente, é permitir indexadores, né? O PF aqui, né, Unidade para Padrão Fiscal, o FIR, né? O RV, aquilo ali são indexadores, tá? Então, quando o CTN enfatiza pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, entende aqui, ó, a ênfase está aqui, ó, não pode ser in natura. Como assim in natura, Julison? Imagina, você está importando uísque e aí na fronteira lá o auditor, né, lhe para e vai ter que pagar tributo. Você pode pagar em uísque, né? Imagina, você está com 100 garrafas de uísque, é 20%, vai ter que pagar 20% de imposto. Pegue 20 garrafas, não pode. Também não pode aí em labore, em trabalho. Imagina, né? Você prestar, você está devendo IPTU para o município e você trabalha, né, com algum serviço de pintura. Não, eu quero pagar meu IPTU com prestação de serviço. Não, tem que ser com dinheiro. Dinheiro, tá? O Estado precisa de dinheiro para financiar suas atividades, tá? Só que, olha aqui o que despenca em concurso, admite imóvel, né? É uma das formas de extinção do crédito tributário, né? Da ação de pagamento. Então, é uma exceção que despenca demais, né? Desde já, imóvel, né? Admite-se imóvel, é uma exceção importantíssima. Porém, tá aqui, ó. Não pode bens móveis, tá? Já teve discussões no STF. Essa ação direta de constitucionalidade que em 1917 é uma das. Não precisa memorizar isso não, não é? Eu quis colocar isso só para ficar completa essa informação, tá? Então, é toda prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, tá? Se admite imóveis, tá? Dação, pagamento de bens imóveis, foi uma novidade introduzida, né? Décadas depois da criação do CTN, tá? Não pode in natura, não pode pagar, né, com mercadorias, não pode pagar com serviço, tá? Não se admite bens móveis, tá? Não se admite bens móveis. E aí, próximo ponto, compulsória. Compulsório, o que é compulsório? Obrigatório, né? Se é decorrente de lei, isso aqui é uma decorrência que é instituída em lei, né? O artigo 3º ele é um pouco redundante, mas é para dar ênfase. Compulsória. Você não tem que questionar se vai pagar ou não. Você tem que pagar, né? Todo tributo foi instituído em lei por representantes do povo que você elegeu, tá? Aí a observação aqui, ser compulsório não quer dizer que você não pode questionar. Você pode recorrer, contestar, tá? Tudo, tributo, multa, tudo você tem, né, a faculdade de contestar, recorrer, tá? Mas tributo é compulsório. Questões demais falam, né, que é uma prestação facultativa. Não, é compulsório. É decorrente, né, como vimos, do regime jurídico de direito público, tá? Que não constitua sanção de ato ilícito. Olha aí. Não, tributo, ele não. O fato gerador do tributo não é sanção de ato ilícito, não é uma infração. Infração é multa. Multa, não confunda tributo, com multa. Multa é sanção de ato ilícito, tá? Então, é importantíssimo. O ato ilícito gera multa, não é tributo. Tá aqui ênfase nessa informação, tá?
questões demais jogam com essa informaçãozinha tão simples, né? Instituída em lei, óbvio, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, né? Ó, o STF já se pronunciou, pode ser medida provisória. Afinal, medida provisória tem força de lei. Então, ressalvados os tributos que têm que ser instituído por lei complementar, entende-se STF e a doutrina que pode instituir tributo por medida provisória, desde que se converta em lei, né? Obviamente, nos trâmites normais, se converta essa medida provisória em lei, né? E aí, instituído em lei, né, temos o pecúnia non olet, esse princípio, né, que o dinheiro não tem cheiro, lá, acho que é da Roma antiga, né, que mesmo, por exemplo, imposto de renda, todo mundo paga imposto de renda. Agora imagine um traficante, ele obtém renda, e aquela renda, né, tem que incidir imposto de renda sobre aquela renda. Por que que você que trabalha de maneira honesta, com coisas legais, paga imposto e o traficante não vai pagar imposto? Ah, mas o Estado vai pegar dinheiro de atividades ilegais, criminosas. Não. O fato gerador é obter renda. É obter renda. Obteve renda, não importa a origem, tem que pagar tributo, tá? Esse princípio no Wallet é bem muito cobrado também em concursos. Dinheiro não tem cheiro, tá? Qual é o fato gerador? Obteve renda. Se você tem casa, pague IPTU. Não interessa a origem da casa, se foi dinheiro ilícito ou não. Então, o princípio pecúnia non olet, ele abstrai a questão, né, da origem do dinheiro, né? O fato gerador é obteve renda, paga imposto. Tem carro, paga IPVA. Não interessa se o carro foi objeto enfim, né, ilegal, aquisição. Então, pecúnia non olet é um dos principais princípios aí, né, do tributo, que faz ele ser cobrado em todas as bases. Ocorreu o fato gerador, pague tributo, tá? E cobrança vinculada, né? Cobrança vinculada. Isso aqui decorre da indisponibilidade do interesse público. Você, como auditor fiscal, se ocorrer o fato gerador, tem que cobrar tributo. Não tem a discricionariedade, né, de decidir se vai cobrar ou não. Tem que cobrar, né? Houve a presunção do fato gerador na hipótese da lei, tem que cobrar. Então, a cobrança ela é sempre vinculada, tá? Existem uns conceitos aí de receita vinculada, não tem nada a ver com isso. Isso aqui, a cobrança é sempre vinculada, beleza? Então, esses são né, os componentes que dão o conceito de tributo, tá? Então, todas as informações relevantes aí que você tem que estar atento nas questões que a gente vai ver mais na frente, tá? Só repetindo aqui o artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, né, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, né, ou um instrumento com força de lei, no caso a medida provisória, salvo os tributos que só podem ser instituídos por medida provisória, tá? E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não tem opção se vai cobrar, não tem que cobrar, beleza? Então é isso, gente. Esse é o conceito de tributo, né? Apesar de simples em 3 linhas, ele tem vários desdobramentos aí para a gente ficar atento aí nos conceitos, né? Nas questões de provas, beleza? Vou tirar minha cara aqui eu só escrevi aqui, né? Tributo é diferente de multa, tá? Então é isso, tá? Fique atento aí, né? Com essas características que elas são muito exploradas aí em questões de todas as bancas, para todos os cargos. Beleza? É isso. Vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar aqui as nossas fichas em direito tributário e vou trabalhar com vocês aqui todas as informações que o nosso querido Júlison Oliveira aqui, nosso auditor aqui da Cefa, grande experiência em direito tributário, tem para transmitir para todos. E eu aqui faço o meu papel de criador das fichas
Claro que também trabalho na área do direito tributário, né, sendo auditor da Receita. Então a gente faz uma parceria bem legal aqui. Ele vai trabalhar, como vocês já viram aí, a parte teórica, os exercícios, às vezes apresentando materiais também escritos, né, alguns mapas mentais maiores, algumas ideias. E aqui nós vamos esmiuçar a informação nesta ficha aqui que vocês estão vendo, que é uma ficha que pertence ao método do Manual de Concurseiro, e é uma ficha 10x15, tem todos os detalhes de como construir. Nós vamos trabalhar aqui exatamente isso. E, inclusive, esse trabalho que nós vamos fazer aqui, ele vai dar um embasamento para que você faça fichas de outras matérias também, para que você compreenda também o método de construção de fichas, o método que eu descrevo no Manual de Concurseiro. Para quem conhece, para quem não conhece, existe o livro, o Manual de Concurseiro, de minha autoria. Existe o perfil, o próprio perfil, o meu perfil também. Eu falo muito sobre essa metodologia. Caso você não possa adquirir agora ou não consiga, porque realmente tem poucos livros neste momento aqui que eu estou produzindo esse vídeo. Espero que no futuro o livro já esteja bem distribuído. Ou então o curso também, que é a metodologia lá, a mentoria. Não tem problema, se você entrar no perfil, começar a pesquisar, vai ter muita informação também interessante. E aqui nós vamos trabalhar intensamente essa construção de ficha, gente. Então vamos lá, vamos começar, vamos botar logo a mão aqui na massa. Vamos para o início, para a abertura aqui, ó. Nós estamos aqui abrindo esse bloco de fichas, né? Um bloco de fichas do direito tributário, aqui do nosso curso, ó. Então essa aqui é a frente da ficha. Quando a ficha seguinte estiver em branco, assim, ó, a sequência estiver em branco, quer dizer que é o verso, e é um verso que não precisou ser preenchido. Aqui eu já começo a falar da metodologia. Nem todas as fichas nós vamos preencher frente e verso. Isso vocês vão ver, em alguns momentos vai acontecer. A maioria, é claro, a maioria das fichas são preenchidos frente e verso. Mas eu vou explicar até o porquê disso não acontecer. Vamos tocar o bonde aqui. Vamos lá. Aí aqui, ó, primeira ficha. Olha que coisa tranquila aqui, olha. Aqui a gente continua trabalhando a metodologia, tá? Vou mostrar para vocês aqui, já trabalhando códigos. Eu não escrevo direito. Eu não preciso escrever direito. Isso aqui é só uma abreviação do direito. Eu boto um Dzão e um pontinho aqui. Eu já sei que eu estou me referindo ao direito. Eu poderia escrever direito? Poderia. Mas eu criando alguns caminhos alternativos, o meu cérebro ganha mais ferramentas para compreender a mesma informação. E esse é o poder dessa metodologia. Quando eu vou inserindo mais ferramentas. E aí, no momento em que eu fizer essa revisão aqui, desta fichinha aqui, rapidamente eu sei que eu estou falando de direito, e eu falo aqui de direito público e direito privado. Olha aqui o direito privado. Vocês vão acompanhar aqui ao longo desse trabalho que eu não sou um desenhista. Então os meus desenhos são nesse nível aqui. Um nível muito simples, um nível muito básico. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma privada. Então o direito vai se dividir aqui, ó. Direito público, essa é a orientação aqui do nosso querido Júlison, né? Direito público e o direito privado. Vamos ver o verso dessa ficha que tem? Então a frente é só isso, gente. Trabalhem poucas informações em cada plano de visualização, olha. Esse aqui é um plano de visualização. Quando eu falar plano de visualização, estamos tratando de uma face da ficha. Então, meu cérebro bate o olho, eu já sei que eu estou querendo dizer para mim sobre direito público e direito privado, como essa divisão. Vamos ver o verso, se ele vai explicar? Não. Então, ele ficou só nessa abertura de raciocínio. Eu só quis dizer isso para mim. Direito público e direito privado. A privada, aqui ela vai fazer um contraste. O nosso cérebro aprende muito pelo contraste. Eu lembro desse desenho, eu sei que tem direito privado e o contraste dele é o público. O contrário do privado é o público. Então eu já fiz essa primeira impressão aqui, ó, e passo rapidamente isso aqui numa revisão. Você vê em 1 segundo.
2 segundos no máximo você já sabe o que você quis dizer para você. Se você, claro, quiser fazer uma cópia dessa ficha, quiser fazer começar os seus resumos assim, ó, vou copiar as fichas que o Alex criou, e caso eu tenha ideias ao longo do caminho, eu vou criar as minhas também. E essa é a minha intenção aqui com vocês. Eu vou passando ferramentas para vocês, uma ferramenta de cada vez, e você vai ganhando subsídios para construir o seu próprio material. E claro, nada impede que você copie essas fichas, desde que você entenda e utilize nos seus estudos. E aí você vai ganhando corpo, né? Quando você vai revisando essas fichas. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu sei que no verso não tem nada, eu só quis dizer isso na primeira ficha. A segunda ficha, olha aqui. Eu estou tratando da superioridade, olha. Superioridade aqui, ó, do Estado. Então eu coloco uma pirâmidezinha aqui, bem tosca mesmo, aqui, só como se fosse um pódio, mostrando o Estado. O Estado está em primeiro lugar aqui no direito público, no público, né? E aqui, a lei ela demonstra o que é compulsoriedade. Compulsoriedade é obrigação, é o momento em que o Estado, aqui na lei, ó, já fiz outra abreviação, uma abreviação para lei. Lei eu sempre vou fazer esse Lzão aqui, ó. Vamos ganhando códigos de trabalho. Esse Lzão vai ser lei sempre. Estado vai ser este. Esse é Estado. Né? E público é pub. Eu não vou escrever público. E tudo vai ficando mais limpo. Esse é um outro detalhe das fichas, uma outra característica que é profundamente conectada com o método. A limpeza, os espaços vazios. Ó. Quanto mais eu conseguir transmitir a informação que eu quero, explicar para o meu cérebro em um momento posterior, objetivamente o que eu quero dizer, ó, aqui eu só quero dizer isso, a superioridade do Estado no direito público. E essas coisas são importantes porque elas vão marcando a base dos nossos estudos. Muitos alunos perdem o fio da meada porque eles querem correr exatamente nesse início aqui na base, porque não conseguem compreender os princípios que iniciam uma disciplina. Lembre-se de que toda disciplina, quando ela é criada, todo conhecimento, quando ele é criado, ele começa de uma base, de algo muito, muito fácil, mas que fica ali incorporado em todo o estudo. Você está lá na frente do estudo, mas você sabe que ele veio lá de uma base, lá de trás. E a gente vai compondo essa base aqui. Isso faz com que o entendimento lá para frente seja mais fácil, seja mais rápido, mais consolidado. Tá bom? Vamos lá. Então, qual é o verso dessa ficha aqui? Essa ficha já tem verso, ó. Aqui é a frente, né? E olha o verso da ficha aqui, ó. Interesse público, ele está acima, ó. No direito público, ó. Olha aqui a pirâmide, aquela pirâmide tosca, mas eu sei que eu coloco o direito público acima, aqui, ó. Interesse público acima. Isso quer dizer o que? A supremacia do interesse público. Esse é um outro princípio muito importante, ó. E olha aqui outro princípio também que é derivado, ó, disso aqui, desse raciocínio, a indisponibilidade. O Estado não pode dispor disso, ele é isso. Ele não pode dispor dessa supremacia, desse interesse público, não existe essa opção. Ele é indisponível. Isso foi explicado lá pelo nosso Júrisson e aqui a gente vai esmiuçando. E um detalhe que eu falo para vocês aqui, se você quiser assistir em velocidade mais rápida, faça também. Isso faz parte aqui da matéria, faz parte do nosso estudo pela internet, pela videoaula, essa possibilidade de acelerar. Então você consegue assistir mais rápido aqui, de repente depois você volta, assiste mais rápido, depois volta devagar. Se já entendeu tudo, não precisa voltar. Né? Então a gente vai dando opções aqui para você trabalhar. Vamos passar para a próxima ficha. Olha aqui no direito privado. Olha essa comparação aqui. Eu já sei que eu estou falando de direito privado. Né? No privado, como é? Existem partes. Olha aqui uma pessoa olhando para outra. As partes. Isso vai marcando a minha interpretação, a minha comparação pelo contraste. Daqui a pouco eu vou olhar o público. Né? Eu já olhei o público ainda agora.
Mas aqui, ó, olha no direito privado o que acontece. As partes estão aqui, ó, existe um contrato. Olha aqui, o contrato acontece entre as partes. Vamos ver o verso? Olha no verso, ó, as partes estão livres. Essa é uma diferença fundamental. No direito público não tem essa liberdade. Existe uma imposição legal. E daí vai ser a cobrança lá dos tributos, a gente vai chegar nisso. Como é que se constrói algo que obriga uma pessoa a pagar um tributo? Né? Como é que se constrói essa disciplina? A gente vai trabalhando aqui. Então, aqui no direito privado, ó, as partes estão livres para manifestar a vontade. Rapidamente, aqui num desenho muito simples, um desenho de primário, né? As minhas filhas de 13 anos, 13, 14 anos fazem desenhos 10 vezes melhores do que o meu. Mas isso aqui eu consigo entender. Eu consigo compreender o que eu estou querendo dizer para o meu cérebro. E aqui, ó, existe a disponibilidade. Ó. Olha a diferença, olha o contraste aqui. Ó. Existe a disponibilidade do interesse. O que quer dizer? Que se esse aqui não quiser fazer o contrato com esse aqui, ele simplesmente não faz. Porque está disponível ou não fazer. Essa é uma grande... uma grande comparação, uma grande diferença entre o privado e o público. Vamos agora para a próxima ficha. Essa foi o verso. Vamos para a próxima ficha. Sempre lembrando que, claro, você pode copiar as fichas, pode usar nos seus estudos e ver como isso acelera a sua compreensão da matéria. Olha essa comparação bacana aqui que o Júlio fez lá sobre direito público e privado. Agora eu coloco os dois aqui, ó. Eu repito algumas coisinhas que eu falei ali nas outras fichas, ó. Olha no público, o Estado está acima. Olha no privado, as pessoas estão aqui na igualdade, ó, uma olhando para a outra aqui, ó. Impede igualdade. Aqui no público, o Estado ele está acima, a supremacia do interesse público, né? Olha aqui, existe a lei no direito público. Olha no privado o que é. É um acordo, é um contrato assinado pelas partes. Né? Aqui a gente rapidamente faz alguns contrastes interessantes. A gente vai marcando esse início aqui, ó. A gente vai segurando aqui sem correr, vai marcando esse início desses trabalhos, de modo a deixar os primeiros passos bem marcados. Olha aqui a indisponibilidade, mais um contraste. E aqui as partes livres na vontade, disponibilidade. Ah, Alex, mas você já falou sobre isso na outra ficha. Esse é um outro ponto muito importante. O que você fala em uma ficha, você pode repetir de uma forma diferente em fichas posteriores. E aí você vai frisando para o seu cérebro, para a sua mente, o que é importante. Se algo está sendo repetido em outros materiais, eu tenho que dar atenção. O nosso cérebro ele é guiado pelo que nós colocamos para ele com ênfase. Então aqui nós estamos repetindo o assunto, estamos dando ênfase, dizendo, olha, guarde isso, guarde essa informação, guarde desse jeito aqui, guarde assim. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar? Agora uma próxima ficha aqui, ó. O privado. Existe a negociação na livre manifestação da vontade. No privado é assim. Negociação no privado, as duas partes, elas, como elas têm a disponibilidade, elas vão negociar. Então existe essa livre manifestação da vontade. E no público, deve estar aqui no público no verso, ó. Aqui eu usei uma técnica do contraste, ó. Na frente da ficha eu coloquei uma informação e no verso é uma técnica conhecidíssima de usar o contraste para você aprender. Se você aprende esse lado aqui, você entende esse outro lado. Se você entende esse lado, você entende esse outro lado. Então, o cérebro, ele nesses momentos, ele é muito binário. Ele é 0 ou 1. 0 ou 1. Ó, 0 aqui, privado, e 1, o público. E aí eu consigo, pelo contraste, ver que no público existe a supremacia do interesse público. Ó. Olha como são poucas informações por ficha. Poucas informações, mas é uma ficha que você lê muito rapidamente. Aqui eu estou trabalhando com você devagar, porque aqui também estamos trabalhando a técnica de construção das fichas, explicando como foi construída cada parte, mostrando que você consegue entender aqui
abreviações aqui como essa, ó, direito público, eu sei, esse aqui o cérebro ele passa rapidamente. E aí vamos aqui a um exemplo, olha um exemplo aqui dessa supremacia, desapropriação para construir uma estrada. Isso aqui representa esse princípio aqui, essa supremacia do interesse público. Por exemplo, tem uma casa ali, um terreno, uma estrada precisa passar por ali, o Estado ele pode chegar ao ponto de desapropriar aquela área, claro que vai pagar, né, vai ter uma indenização, para construir a estrada que é em benefício público, benefício de todos. O Estado está trabalhando pela coletividade. Então essa estrada ela vai beneficiar toda uma sociedade. Então o Estado ele toma esse poder, né? Essa supremacia passa para as mãos do Estado para que ele possa, né, supremacia do interesse público, para que ele possa agir. Então aqui ele é um grande exemplo do que pode acontecer. Vamos para a próxima ficha. Olha aqui, o direito público. No direito público existem vários direitos. Olha, essa ficha só quer dizer isso aqui, ó, porque a gente está agora afunilando para a gente chegar aqui no tributário. O nosso caminho a gente vai chegar no tributário. Está afunilando, olha aqui, ó. Aí eu digo aqui, ó, existem outros direitos. Eu não quero encher aqui a ficha de nomes, mas eu mostro que o direito tributário está aqui, ó. Ou seja, aqui tem outros direitos. Tem outros direitos acontecendo no direito público, né? Mas o meu interesse ele está rumando. Ele está sendo orientado para o tributário. Então aqui eu só quero dizer isso. Vamos ver se existe verso nessa. Olha, existe um verso aqui, ó. O direito tributário, aí sim, ele vai ter essas características aqui. Olha como é que eu consigo pegar aquelas características que já foram mencionadas. Aqui o Estado ele está acima da nossa pirâmide. Existe a lei, a legalidade, no princípio da legalidade vai ser muito trabalhado aqui. Então já temos aqui a lei, né, vai estar presente, constantemente presente, tem que estar, né, porque se vai ser cobrado dinheiro da pessoa, tem que ter uma justificativa, uma motivação, uma fundamentação muito clara. E aí a gente coloca aqui, ó, a lei ela tem que estar presente. E olha que o interesse público ele está acima também, isso aqui é muito importante. Supremacia do interesse público, você vê aqui no direito tributário, porque se não fosse assim, a pessoa diria, não, mas eu não quero pagar esse tributo. E aí como é que vai ser? O Estado está querendo, a pessoa não quer, e aí? Né? Mas então aqui existe a supremacia do interesse público, então existe a obrigatoriedade, a compulsoriedade, compulsoriedade, né? Olha que coisa horrível esse português. Compulsoriedade do direito, da obrigação de pagar. Isso vocês vão ver na definição do tributo. Vai estar lá essa palavra ali na definição. E aqui a indisponibilidade, que o Estado ele não pode simplesmente dizer, não quero exercer o meu dever aqui de cobrar os tributos. Agora eu não quero, para essas pessoas aqui eu não quero, por esse tempo aqui eu não quero. Não existe isso. O Estado ele não tem essa disponibilidade do dever que lhe é conferido, lhe é dado aqui pela lei. Então é muito importante, ó, a gente coloca aqui no tributário e percebe que aqueles princípios trabalhados eles vêm todos para cá, ó. Todos eles estão aqui, tá bom? Vamos lá para a próxima. Então aqui o Estado que ele está acima aqui na pirâmide, ele precisa do quê? De dinheiro, né? O Estado precisa de dinheiro. Ah, Alex, mas é uma ficha muito simples, muito bobo, isso é óbvio, mas percebam que existe um encaminhamento do raciocínio. Essa ficha, claro que ela é muito simples. Ela é muito simples, você vai ler essa ficha aqui em 1 segundo. 1 segundo você, depois que você já fez, sabe, isso aqui é muito rápido, mas ela vai encaminhando o seu raciocínio, até que você vai consolidando o resto, que é muito importante. Então a gente vai trabalhando essa base aqui, não deixa a base frouxa, vai trabalhando a base, trabalha coisas que parecem simples. E no momento de revisar, isso é tão rápido. Aí você vai trabalhar aqui, o Estado precisa do dinheiro, é mesmo. O Estado precisa do dinheiro. Já pensou um Estado sem dinheiro? Não vai fazer nada, né? Você na sua casa para fazer uma obra,
Você precisa do dinheiro, a pessoa não vem na boa vontade de fazer algo na sua casa. Até vem, né? Tem vizinhos que fazem isso para você, depois faz na casa do vizinho, né? Tem esse mutirão que se faz, às vezes, né? Um vizinho ajuda o outro. Mas no Estado não é assim. O Estado precisa de dinheiro para pagar os hospitais, construir as estradas, construir os colégios, tanta coisa que precisa, né? Então o Estado ele precisa dessa arrecadação aqui. E vamos lá, vamos seguir o verso aqui. E essas receitas, agora sim, olha aqui como é que a gente vai entrando na disciplina. Essas receitas, esse dinheiro do Estado, como é que ele vem? Ele vem de forma originária e de formas derivadas. Olha aqui, originária e derivado. Ó. É que até esqueci de colocar a setinha aqui, igual como eu fiz aqui em cima, não tem nenhum contraste aqui não, eu só esqueci mesmo de colocar uma setinha. Mas a compreensão, ela está mantida. Isso vai acontecer nas suas fichas, elas não precisam ser perfeitas, vai acontecer um errinho ou outro, alguma coisa vai acontecer. Não tem problema. Não tem problema. O perfeccionismo, vamos deixar ele fora da nossa escrivaninha, fora do nosso local de trabalho. O perfeccionismo aqui não entra. A gente vai trabalhar com o que nós temos. Com o que nós temos faremos o melhor, o nosso melhor. Então, essa aqui é uma oportunidade de falar sobre isso, sobre metodologia, sobre conseguir ser um aluno resistente, um aluno resiliente, que não precisa do perfeccionismo. Então, aqui, ó, receitas, essa grana aqui que o Estado precisa, ó, ela vem de forma originária, forma derivada. Esse é o verso da ficha. Olha como a ficha ela começa com uma ideia e no verso ela conclui, ela faz o complemento, ó. E não precisa, olha só, não precisa de tanta coisa para me entender. Vamos para a próxima? Olha na próxima aqui, tá? Quando eu escaneei ficou um pouquinho embaçado, mas dá para entender, então eu também deixei de lado o perfeccionismo, já trouxe para cá, tá dando para entender essas formas originárias. Como é? O Estado, olha aqui, o que ele faz nessas formas originárias? O Estado dá o jeito dele de ganhar o dinheiro. Eu vou explicar no verso o que é isso, né? O Estado dá o jeito dele de ganhar o dinheiro. E como é que ele faz? Ele tem um patrimônio próprio. Como é que ele faz? Como é que ele dá o jeito dele? Ele participa aqui, ó, no Banco do Brasil, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, ele dá o jeito dele. Eu estou aqui, ó, eu estou trabalhando como um banco aqui, tem dinheiro público meu aqui, tem gente empregada minha aqui. Para quê? Eu estou trabalhando como um banco, como outros bancos também trabalham, porque ser banco dá dinheiro. Então aqui é o Estado trabalhando aí jogando o jogo aí de duas outras empresas também, ó. E aqui, ó, também no regime jurídico do direito privado, ele vai trabalhar aqui, ó, em contratos. Ele pode fazer contratos de aluguel, ele pode receber de empresas, receita das empresas, né? Receita de empresas que ele tem, contratos de aluguel, o governo aluga alguma coisa, ele tem receita das empresas dele, que ele é proprietário, que ele tem participação. Então aqui gente, aqui é um desenho muito simples para mostrar como são essas receitas originárias, utilizando até uma forma coloquial de se falar. Ó. O Estado dá o jeito dele de ganhar dinheiro. Tipo como você fala para o seu filho aí, você vai falar quando você tiver seus filhos, ó, dê seu jeito para você ganhar seu dinheiro, monte sua empresa, vai trabalhar em algum lugar que você bote o seu talento aí para ganhar dinheiro, então vai fazer um concurso público para você ganhar o seu dinheiro também. Dê o seu jeito, é o que o Estado faz aqui, ó, tá dando o jeito dele. Eu botei aqui, isso aqui é muito importante, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, ó, e esse aqui, ó, quando ele tá dando o jeito dele, ele tá jogando no regime jurídico do jeito privado, ele tá jogando jogo que outras empresas jogam também. Empresas alugam as suas coisas, alugam seus terrenos, suas máquinas, os seus serviços. O Estado ele pode ter um negócio que ele faça isso também, que ele alugue aqui para ganhar um dinheiro de uma receita originária, tá bom? Então tá explicada essa receita originária. Agora vamos passar para a derivada. Eu já sei que é a derivada porque antes eu mencionei que era originária e privada e derivada, né? Então eu fiz uma ficha para o originária e agora uma ficha para o derivada. E assim vai, o raciocínio ele vai se expandindo, ele vai penetrando na matéria que foi dada.
E aqui eu estou falando com vocês algo que a gente poderia ler rapidamente aqui. Poderíamos ler rapidamente essas fichas, mas esse não é o objetivo. O objetivo aqui também é explicar para você a metodologia da criação. Porque você pode criar as suas fichas até em outras disciplinas. Isso que é o legal. E aqui, ó, como eu mencionei lá que tem a originária, agora vamos aqui a privada. Ó. Receitas, né? Receitas derivadas, os dinheiros que entram derivados. E como é que é esse derivado? Aí aqui, ó, são tributos, né? Multa, reparação de guerra, sobre quem? Sobre o particular, o patrimônio do particular. Olha que o particular meio triste aqui, ó, que ele vai ter que dar um dinheiro. Ó. Tem a lei envolvida, né? Não é o regime jurídico do direito privado, aqui já é o regime jurídico do direito público, olha aqui embaixo. Está vendo aqui? E aqui entra o direito tributário. É aqui que a gente vai trabalhar. O direito tributário entra aqui, ó, nas nossas receitas derivadas, conforme as explicações lá do professor Julisson, exatamente, fez nascer essa ficha aqui, ó, coloquei no centro, fiz um quadrado aqui para ressaltar. O particular está triste porque ele vai ter que dar dinheiro. Ele vai ter que dar dinheiro por quê? Porque tem uma lei que está dizendo que ele tem que dar dinheiro. O Estado aqui ele não tá fazendo nenhum negócio, assim, não montou nenhuma empresa para receber o dinheiro, não. É a lei que vai pegar aqui o dinheiro do particular. Né? Como? Tem os tributos, temos as multas, temos reparações de guerra. Aqui, tá vendo esse raiozinho aqui? Ó, tudo caindo em cima do particular aqui para gerar essas receitas derivadas. Então essa ficha aqui ela vai me trazer isso, ó, vai mostrar aqui o direito tributário, vai mostrar aqui que é o regime jurídico do direito público. Vários detalhes aqui, rapidamente eu olho e não tem nem verso, não tem nada. Aqui, ó, esse é um detalhe importante. Nessa explicação do derivados, eu percebi que eu poderia explicar tudo aqui. Ó. Botei aqui o raiozinho caindo no particular, mencionei uma nuvenzinha aqui com direito tributário. Eu até poderia botar essa nuvenzinha aqui no verso, mas eu prefiro botar aqui, chamar toda a atenção aqui para esse plano de visualização. Eu considerei que aqui está tranquilo, tem bastante espaço vazio, não está muito poluída, não está poluído esse plano de visualização, ele está limpo, né, como se fosse um centro aqui com 4 pontas, né? Um centro com 4 pontos, está tranquilo. Se tivesse mais coisa, aí, provavelmente eu ia colocar no verso. Então aqui a gente já entende. E a gente passa aqui, ó, o verso não tem nada, e a próxima ficha. Agora a gente vai entrando, a gente vai mergulhando na matéria. A gente vai chegar no conceito aqui de tributo, conceito do tributo. Olha como é simples a frente, a face dessa ficha, olha. A frente da ficha é muito simples. O tributo, de onde vem isso? O negócio de tributo. Está aqui, ó, do Código Tributário Nacional, o famosíssimo CTN. Você não vai escrever nas suas revisões Código Tributário Nacional. Você tem que aprender que CTN é isso. Para você não perder tempo escrevendo tanta coisa. Né? Então é o artigo 3º do CTN, que a gente vai tratar da definição do tributo. A lei já vai dizer o que é o tributo. E aqui atrás, olha só que bacana. Olha que bacana aqui, ó. Olha que bacana. O valor aqui em moeda ou semelhante, algo que possa ser expresso, né? Então, moeda ou semelhante. E aqui, ele é compulsório, ele é obrigatório. Compulsoriedade, que eu não consegui falar aquela hora. Não tem problema. Eu assumo a minha imperfeição. Às vezes eu me embolo em umas palavras que vocês vão ver aqui ao longo desse curso aqui. Não tem problema nenhum. O importante é a gente captar essa ideia aí. Vamos ver, essa imperfeição é inerente aqui à pessoa que vos fala. Então olha aqui, ó. Não é, o tributo ele não é sanção de ato ilícito. Aqui nós estamos falando, ó, de tributo. A definição, lá no artigo 3º, se você pegar o seu artigo 3º do CTN, você vai ver aqui a definição do tributo. Inclusive, vamos colocar aqui na tela a definição do tributo para você ler novamente, né? Vamos colocar aqui na tela. Então tá aqui, gente, olha aqui.
artigo 3º do CTN, está aqui, ó, tributo ou prestação pecuniária, de novo, né, o que já foi falado pelo professor Júlio. Prestação pecuniária, vamos lá fazer agora aqui um laicar, aqui, ó. Opa. Aqui a prestação pecuniária em moeda ou em cujo valor nela possa exprimir, né, o que está aqui, ó, moeda ou semelhante, valor que possa ser expresso em moeda, né, a moeda ou valor que possa ser expresso. Aqui a compulsoriedade, que não constitua sanção de ato ilícito, né, que não constitua sanção de ato ilícito, ó, não é sanção de ato ilícito, tá vendo aqui o ilícito? Então não é não é uma cobrança sobre o ilícito. Isso é muito importante. O tributo ele recai em cima de atividades normais ali, não é algo que é cobrado se a pessoa fez uma coisa errada. A gente vai chegar lá em outro momento, mas o tributo basicamente ele não é uma sanção. Não é uma sanção, isso é muito importante aqui, ó. Às vezes é cobrado, essas coisas mais simples são cobradas, ó. A compulsoriedade daqui, ó. Eu boto isso aqui ressaltado, a compulsoriedade, ó. Lei, por que a lei? Instituído em lei, ó. Instituído em lei, olha a leizinha aqui, que bonito. E cobrado, cobrança vinculada, ó. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Cobrança vinculada. A cobrança vinculada, que isso quer dizer o quê? Que é uma atividade administrativa que é relacionada à lei. Né? É uma atividade administrativa, ó, plenamente vinculada. É uma atividade administrativa que está plenamente vinculada a algo que está disposto ali. Vai ser assim que será feito. Ó. Não há também essa disponibilidade de, não, eu não quero fazer assim, vou fazer de outro jeito. Não, é plenamente vinculado, é como está aqui. Então você não tem quem vai cobrar, não tem opção, não existe essa disponibilidade. Então uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então está aqui, bem explicadinho aqui numa ficha em que foram abordadas aqui as definições do tributo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver a próxima ficha, como é que a gente vai fazer aqui. Ó, tributo, olha aqui. Voltando ainda aqui, ó. Olha aqui. Prestação compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Né? Moeda, né? Tributo, ele pode, né? Pode esse valor que possa exprimir. Então, imóveis podem ser uma expressão dessa moeda. Ou seja, algum tributo pode ser pago com um imóvel. Isso foi falado pelo professor Júlison. Aqui a gente fez uma ficha só para ressaltar isso. Ó. Olha um valor que pode ser expresso aqui. Ó. Eu posso dar um imóvel aqui, uma dação. Né? O que não pode? Aqui eu estou tratando questões que podem ser cobradas em uma prova. O que não pode? Eu posso pagar em natura, eu posso pagar eu sou fabricante de maçã, vou pagar meus tributos em um caminhão de maçã, eu vou mandar lá para a prefeitura. Não pode. Em labore, em trabalho, eu vou pintar a prefeitura como trabalho ali, vou pintar ali um hospital, não pode também. Tem que ser aqui o que pode. Moeda, o valor que possa ser expresso na moeda, pode aqui na face, ó. Imóveis pode. Agora aqui a gente vai trabalhar coisas que não pode. De repente pode cair essas besteirinhas aqui, ó. Posso pagar com carro? Não. Bens móveis não posso pagar com bens móveis, com celular, mesmo que o celular seja o preço de um carro, como tem alguns que são por aí. Né? Posso pagar com computador? Também não pode. Nada de bem móveis, você não pode pagar os seus tributos assim. Tá vendo? Aqui eu faço mais um desenho aqui, eu fiz um risquinho aqui que nem saiu muito forte na digitalização. Mas dá para ver aqui, ó, tá trabalhado muito grande isso aqui, o que não pode, que é o comando
o comando desse verso de ficha aqui, ó. Porque na frente eu trabalhei o que pode, ó, pode, né, eu posso pagar com bens imóveis, e olha a função que bacana dessa ficha aqui, ó. Eu já estou mostrando para o meu cérebro aqui, isso fica guardado, ó, uma casinha aqui, um apartamento, isso posso pagar meu tributo assim. Aí no verso tem as coisas que eu não posso pagar, isso pode fazer parte de uma questãozinha marota, vocês sabem disso, quem já fez prova, quem já viu prova aí simulada, quem já viu provas anteriores sabe que cai umas coisas bobas no meio de uma confusão de informação, pode ter uma coisinha marota dessa aí. Vamos continuar aqui, o tributo compulsório. Ó. Compulsório, ele vem da lei, é o cumprimento obrigatório. Tá aqui, ó, compulsório é isso, ó, vem da lei. E o que eu estou fazendo aqui? Consolidando. Eu estou consolidando essa força aqui dessa informação, que é importantíssima ao longo do estudo do direito tributário. Saber dessa compulsoriedade, acertei agora dessa vez, né? Saber disso, ó, que vem da lei, cumprimento obrigatório. E aqui, ó, no verso, olha que pouca informação, ó, mas pode ser contestado. Também, ó, o Júlison falou sobre isso, ó, ele vem da lei, né, mas no momento em que for cobrado ali, ele pode ser contestado. Não quer dizer que eu pague e não possa recorrer tanto administrativamente quanto depois judicialmente, claro, né? Ninguém será vedado o direito de recorrer, né, no artigo 5º, o direito à justiça, né, o direito ao acesso à justiça, a questionar, ao direito de petição, né, e administrativamente também você pode contestar, claro. Então tá aqui, ó, existe a compulsoriedade, mas você pode questionar sim. Né? Então vamos à próxima. Aqui a diferença, olha aqui, ó, olha que bacana essa ficha aqui, ó. Plano de visualização, aqui nós temos a frente da ficha, vai trabalhar esse contraste aqui, ó, diferença bem no meião aqui da ficha, ó. O que eu estou falando aqui sobre a diferença entre tributo e multa? Olha, o tributo já foi falado lá na definição, ó, ele não é sanção de ato ilícito, ato contra a lei. Ato ilícito é um ato contra a lei. Então, ele não é uma sanção. Olha como eu estou trabalhando códigos aqui simples, desde que você compreenda aqui a sequência, né? Você venha num crescente de conhecimento, aqui, um crescente de informação. E aqui está a beleza das fichas. Você começa no simples, começa em coisas aparentemente irrisórias, que não serão cobradas, mas elas vão consolidando informações, vão consolidando maneira de enxergar a matéria, às vezes algum código muito simples. E olha o raiozinho aqui, ó. O tributo, ele não é sanção de ato ilícito. Contra a lei é ilícito, né? Então, não é sanção de ato contra a lei. E olha a multa. A multa é uma sanção de um ato contra a lei, um ato ilícito, a multa. Olha a diferença aqui, que bacana. Fiz a diferença. Olha que diferença legal entre tributo e multa. A multa, ela aqui é uma sanção de um ato que foi contra a lei, né? Vamos ver agora a continuação? O verso, ó, ato ilícito, ato contra a lei. A multa, diferencia a multa, ó. A multa, essa é a diferença, uma diferença fundamental aqui em relação ao tributo. Ó, a multa, um ato contra a lei, ele vai gerar essa multa. Ato contra a lei, então, multa. Esse símbolo aqui eu uso muito como então. Então, olha o que eu quis dizer aqui, ó. Ato contra a lei, então vai dar em multa, diferente do tributo. Tá vendo aqui? Eu só repisei e fiz de uma outra forma que isso que está aqui, ó. A gente fazer outros canais de entendimento para o cérebro. O cérebro ele vai aprendendo em vários canais. E aqui o tributo, ó. Tributo está relacionado com a lei, né? A legalidade. Olha qual é a simplicidade aqui dessa frente de ficha. Vamos ver o verso que ele quer dizer? Ninguém é obrigado a fazer ou não fazer, senão por lei. Isso está lá no artigo 5º. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição, esse grande artigo 5º aqui que cai em todas as provas. Daqui, ó, essa questão do tributo aqui ser disposto em lei deriva daqui, ó, de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão pela lei.
lá do artigo 5º, inciso 2º. Você pesquisando, você vai ver. Tem lá essa disposição legal. Então vamos continuar aqui, ó. A nossa próxima ficha vai derivando, o assunto ele vai afunilando, ó. O que a gente quer dizer aqui, ó, com essa brincadeira? Não é bem uma brincadeira, né? O brocardo, né? Jurídico. Né? Uma frase aqui em latim, ó, pecunia non olet. Pecunia non olet, quer dizer, dinheiro não tem cheiro, meu amigo. Dinheiro não tem cheiro. Isso aí é para explicar o quê? Que o Estado, ó, o que ele vai olhar? Ele vai olhar para o fato gerador, que ainda vai ser abordado lá para frente, mas ele vai olhar para o fato que gerou aquilo ali, o fato gerador. Aconteceu o fato gerador, ó, olha o Estado olhando aqui, aconteceu o fato gerador, todo mundo olhando aqui, ó, vai ter que pagar o tributo. Então, ó, pecunia non olet, money não tem cheiro, né? Olhou, fato gerador, pagou o tributo. Olha aqui um exemplo, ó, imposto de renda, ó, o traficante teve renda. Acabou, o traficante está tendo uma atividade ilícita lá dele. A gente não está olhando para atividade ilícita, a gente está olhando aqui para auferir rendimentos. Auferir rendimento é o fato gerador do imposto de renda. Ele auferiu o rendimento, ele tem que pagar o tributo pelo rendimento que ele auferiu. Então ele paga o tributo. A gente não está olhando, ó, dinheiro não tem cheiro, não está olhando qual foi a atividade dele. Isso aí é um outro departamento aí que ele vai ser procurado na justiça, vai ter que dar suas explicações lá, vai ser preso, vai acontecer algo lá com ele no direito penal, mas no direito tributário, tá aqui, ó, ele teve fato gerador que foi auferir rendimento, ele é traficante, a gente não quer saber, entrou dinheiro, tem que pagar, vai ter que pagar o tributo dele aqui, certo? Isso para explicar o pecunia non olet, né? Dinheiro não tem cheiro, a gente vai olhar para o fato gerador. E aqui, a tributo, a cobrança é vinculada, né? Ou seja, a cobrança é vinculada, é o que está na lei. Na lei está dizendo que o fato gerador do tributo é auferir rendimentos. Né? O tributo do imposto de renda, auferir o rendimento. Então é ali que a gente tem que olhar. Constatado o fato gerador, olha aqui, ó, cobrança vinculada é isso. Ó. A vinculação é o que está disposto na lei, ou seja, a lei vai mostrar qual é o fato gerador. Constatado o fato gerador, não tem para onde correr. O auditor deve cobrar o tributo, ele não tem disponibilidade de sim ou não, ele deve cobrar. Não existe espaço discricionário. Ó. Aqui é até interessante que a gente já vai trazendo essa palavrinha aqui, ó, que é um contraste com a palavra vinculado. O discricionário seria um espaço de escolha, não há esse espaço, é o que está na lei, é vinculado à lei. Indisponibilidade do interesse público. A gente vem trazendo aqui as expressões que a gente vem trabalhando. Muito importante a gente consolidar um raciocínio. Ok? Vamos passar para a próxima. Então, o tributo, o STF também aceita, a gente falou da lei, né, mas o STF aceita a medida provisória. Isso aí foi um dado final aqui das informações. É bom uma fichinha aqui só para ressaltar isso aqui. A gente conclui. Nesse caso aqui não tem o verso, que já é o início de novo. Nesse caso aqui não coloquei o verso, deveria colocar o verso, seria em branco, que é uma ficha só para ressaltar essa informação. Tá bom? Então trabalhamos aqui todos os pontos dados aqui pelo professor Júlio, são nesses 3 bloquinhos. Nessas três aulas, nós trabalhamos aqui as fichas. Vocês têm acesso às fichas, vocês podem fazer as fichas para vocês. Sugiro, em vez de imprimir, vocês fazerem as fichas na mão, pega um lápisinho e façam. Vocês viram que não tem nem cor. As pessoas pensam que o método do manual de um concurseiro é muita cor, é muito desenho. Não tem cor, não precisa cor. A não ser que você queira colocar algum detalhe com cor, por exemplo, aquele relâmpago, você quer colocar em vermelho, tudo bem, mas eu procuro ser muito prático, procuro fazer algo que qualquer pessoa possa fazer, algo muito simples, e que você pode fazer depois, quando você tiver outros assuntos, em outras matérias, você queira fazer suas fichas. Os modelos são esses, são essas fichas aqui que me levaram à aprovação para auditor também, assim como o colega Júlison.
Inclusive o Júlio se utilizou também algumas fichas, né, nos estudos dele. Assim que a gente acabou se conhecendo, ele comprou o manual de concurseiro, utilizou nos estudos, passou também. Uma história muito bacana que está correndo, está acontecendo aqui agora, que veio ser uma das causas desse encontro que a gente está tendo aqui, eu poder falar sobre a técnica com vocês, tá bom? Daqui a pouco vamos ao próximo bloco, ok? Grande abraço, tchau, tchau. Olá, pessoal, vamos dar prosseguimento aí ao nosso curso de tributário fichado. Hoje o assunto é natureza jurídica do tributo, assunto aí recordista em questões de concurso, tá? E aí, olha, tem bastante informação aí para a gente conhecer, entender, trabalhar. E vamos começar aqui eu deixando essa ideia principal aqui, ó. Aqui em cima, tá? As informações que você tem que saber sobre a natureza jurídica do tributo de acordo com o Código Tributário Nacional, né? A gente sabe que ele é lá de 66, né? E com a Constituição de 88, 22 anos depois, esse assunto ele tomou aqui essa outra proporção, tá? Vou explicar, mas entendam. Até hoje, as provas cobram ou de acordo com o CTN, se ela falar assim, de acordo com o CTN, é uma resposta, né? Se ela não falar nada, então aí você tem que analisar. Mas geralmente é de acordo com a Constituição, com a doutrina. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Mas desde já entenda, né? Se a prova perguntar assim, de acordo com o CTN, a natureza jurídica do tributo aí é um entendimento. É um entendimento com base nos artigos do CTN. Mas se não falar nada, aí você tem que analisar ali, né? Se as características mais completas que definem, né, se o tributo é imposto, se o tributo é taxa, se o tributo é contribuição de melhoria, se é as contribuições, né, especiais ou empréstimo compulsório. Então, a natureza jurídica do tributo são todas as características que estão na lei, na Constituição, que vai fazer você dizer claramente que esse tributo é taxa, esse tributo é imposto, esse tributo é contribuição de melhoria. E é isso que a gente vai ver aqui, né, em detalhes, tá? E aqui começamos, né, a visualizar a natureza de acordo com o CTN. Observe. Simples, direto e reto. Pelo CTN, gente, a natureza jurídica do tributo é definido pelo fato gerador, ponto final. Tá aqui, ó, ponto final. Segundo o CTN, a natureza jurídica do tributo é definido pelo fato gerador. Imposto de renda, qual é o fato gerador do imposto de renda? É você oferir renda. Do IPTU é você ter um imóvel. Do IPVA é você ter casa. Qual é o tributo que é cobrado de você por você ter uma casa? Qual é o tributo que é cobrado de você por você vender uma mercadoria? ICMS, fato gerador, né? Circulação de mercadoria, bens e serviços. Ser proprietário de imóvel, ser proprietário de carro. ITBI, vender um imóvel, paga ITBI. Se eu faço a doação de um imóvel, ITCD. Então, para impostos, taxas e contribuições de melhoria, basta dizer, né, o fato gerador que você já consegue identificar. Prestação, né, serviço público específico e divisível, uma taxa. Contribuição de melhoria, né, é a construção de um imóvel, de uma obra pública, né, que ocasionou valorização ali dos imóveis da região. Então, só pelo fato gerador, segundo o CTN, porque aqui, ó, corrente tripartida. Até aqui tudo bem, gente, só tínhamos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, pelo CTN, fato gerador é
Aqui, ó, vamos logo ler o artigo 4º. Você tem artigo 4º. A natureza jurídica do tributo, a natureza jurídica específica do tributo é determinado pelo fato gerador da respectiva obrigação. Ponto final. E aí, você tem ainda vem dar aqui o checkmate aqui, ó. Sendo irrelevantes para qualificá-la, a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Né? Não interessa se, vamos imaginar que você ser proprietário de bicicleta. Você é proprietário de bicicleta, você vai pagar uma taxa anual. Né? Mas é você que está sendo proprietário de bicicleta. O fato gerador é independente. Qual é o conceito lá de imposto? Né? Independente de qualquer situação, né? Relativa. O Estado não é vinculado. O Estado não precisa de fazer nada. É você que tem bicicleta. Eu chamo de taxa. Não, isso não é taxa. Taxa é quando o Estado exerce poder de polícia ou presta um serviço público. Né? Aqueles conceitos lá. A gente vai ver mais detalhadamente quando estiver estudando as taxas. Né? Específico e divisível, né? Prestados ou postos, né, à disposição. Então, vamos bater na tecla. Segundo o CTN, a gente consegue identificar quem é quem apenas pelo fato gerador. Sendo irrelevante, está aí a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Não interessa o nome. O Ricardo Alexandre conta uma historinha bem legal, né? A lei, né, diz que um animal que tem rabo de gato, né, tem orelha de gato, se você apertar ele faz miau. Mas a lei vai dar nome de cachorro, entendeu? É isso aqui. É o que eu falei, você tem bicicleta, eu vou te cobrar uma taxa, porque você é proprietário de... Não, é que nem PVA, IPTU. É você que demonstra uma riqueza. O imposto, né, ele é você. O próprio Carlos Alexandre fala assim, a sacolinha. Se você manifesta riqueza e o Estado vai lá, ei, vamos contribuir para a coletividade? Então, é imposto. Aí não adianta eu cobrar um negócio, né? Tem cara de gato, tem rabo de gato, faz miau, e eu dou o nome de cachorro, entendeu? Não é cachorro. Não é cachorro, é gato. Então, é por isso que tem as confusões aí, que a gente vai chegar lá, a respeito da taxa de iluminação de serviço público, foi declarada inconstitucional. Por quê? Por causa das características da taxa. Mas aí, né, como o Brasil é cheio de jeitinho, né, os políticos criaram o quê? A contribuição, iluminação, né, pública. Apenas desenquadrando, já que não é taxa, mas se enquadra em contribuição, então pronto, está resolvido o problema. E aí, essa brincadeira, né, do direito tributário, tudo começa aqui, né, na natureza jurídica do tributo. Outra coisa irrelevante aqui, a destinação legal do produto de arrecadação. Gente, esses dois, isso aqui é o que mais cai em prova, tá? Por isso que é esse mapa que é importante. Não interessa. Várias questões vão dizer que a denominação é relevante para definir qual é o tributo. Não é. As demais características formais não é relevante. São irrelevantes. A destinação legal do produto de arrecadação, a gente sabe que os impostos não é vinculado, eles são financiados, eles são destinados a financiar as atividades gerais do Estado, segurança pública, saúde, educação. Existem as exceções lá que permitem vinculação, que despencam em provas, A gente vai ver mais lá na frente. Mas essa é a questão, tá? Para o CTN, apenas o fato gerador, ponto final. Aqui é praticamente o seu resumo que você tem que ter de natureza jurídica do tributo com base no CTN, tá? Então, tudo isso aqui, olha, por causa do artigo 5º do CTN, ele fala, os tributos são, tá aqui, postos. É você que manifesta riqueza. Bora contribuir para a coletividade, né? Por isso os impostos são contributíveis, tem as características que a doutrina chama, né? O Ricardo Alexandre, mais uma vez, que é um dos melhores da área de tributário hoje no Brasil, fala, o imposto é o correr da sacolinha.
correr da sacolinha, manifestou riqueza. Ei, vamos dividir o imposto Robin Hood, vamos dividir aqui para galera, né? Você tá rico, tá? A população aí tá passando necessidade, precisando de saúde, educação, segurança, transporte, então vamos impostos, né? Fato gerador é você que manifesta riqueza. Taxas, aí não, taxas já é o Estado, vai exercer o poder de polícia, né? Por bem da coletividade relativa à saúde, à higiene, né? Ou vai prestar um serviço público específico de divisa, vai te cobrar uma taxa. Veja que o Estado aqui, ele não vai te chegar com sacolher, não, ele vai ter que criar um aparato, criar um órgão para prestar serviços públicos e vai cobrar por isso, né? E contribuições de melhoria, esse é o mais claro, assim. Pô, é uma obra pública. O Estado construiu uma ponte, uma praça com dinheiro de toda, né, a população, mas beneficiou ali. O cara tinha um imóvel de 100 mil, passou a valer 200 mil. Então, para evitar esse enriquecimento sem causa, já vi para gente chamando de enriquecimento ilícito, né? Até cuidado com isso. É enriquecimento sem causa. Se você tem sua casa e o prefeito mandou construir uma praça na sua rua e a sua casa valorizou, você enriqueceu ilicitamente. Foi ilícito, você não fez nada, você só estava na sua casa lá, né, assistindo seu jornal. Então, que fique muito claro na nossa cabeça, tá? Impostos é você, fato gerador, você manifesta riqueza. Taxas, não, o Estado vai ter que prestar um serviço público ou exercer o poder de polícia. Contribuições de melhoria, o Estado fez uma obra pública com dinheiro público e o imóvel, né, dos cidadãos ali próximos sofreram valorização. Então, vamos cobrar deles, né, uma participação nessa obra, porque eles foram beneficiados diretamente ali nos seus imóveis, diferente do resto da população da cidade, que não houve valorização do imóvel, tá? Então é isso, a gente vai ver mais na frente aí as questões. Cara, isso aqui é cobrado demais, demais. Vamos lá, agora a natureza jurídica dos tributos, com base na Constituição de 88, presta atenção, CTN 66, Constituição 88. E aí, o que a gente vai entender aqui, só o fato gerador já não dá mais para a gente dizer quem é quem. Mas por que, Júlison? Lá tínhamos impostos, taxas e contribuições de melhoria. E aqui, com a Constituição de 88, artigo 149 e artigo 148 da Constituição. Por isso eu estou colando logo no mapa, porque são importantes vocês entenderem isso, tá? Com a Constituição de 88, a natureza jurídica do tributo, ela é definida pelo, vamos lá, fato gerador mais base de cálculo e mais destino da arrecadação. São esses três elementos. E eu vou mostrar onde, né, na própria Constituição, esses três elementos aparecem, no qual o constituinte originário deu com a criação, tá aqui ó, no artigo 149, vamos por partes, tá, gente? Mas já grave, pela Constituição, só o fato gerador não é suficiente. A gente precisa analisar a base de cálculo, a gente precisa analisar o destino da arrecadação. Artigo 149, compete exclusivamente à União instituir, tá aí, contribuições sociais, intervenção de domínio econômico, né? Deixa eu diminuir isso aqui. De interesse das características profissionais e econômicos como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Tá aí as contribuições especiais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Não vamos estudar agora empréstimos compulsórios. Vai ser estudado lá na frente. Mas vamos lá agora. Não vou ler. Vamos ler. Para atender despesas extraordinárias de calamidade por guerra externa, sua iminência, no caso de investimento público de caráter
urgente e relevante interesse nacional. Observada a anterioridade. Tá, não é interessante isso aqui agora, tá? Mas entenda. Temos aqui duas figuras de tributos. As contribuições especiais e o empréstimo compulsório. E aí, ó, isso é a corrente pentapartida, né? Pentapartida, pentapartite. Tem alguns nomes aí que os autores utilizam. Agora fica complicado. Aferir renda vai pagar o quê? Olha só, gente. Aferir renda, a princesa vai dizer assim, pôr de renda. Mas pode ser contribuição sobre o lucro líquido. Contribuição sobre o lucro líquido. Olha só. Aí a base de cálculo é diferente do imposto de renda das empresas e da contribuição sobre o lucro líquido. Então, a base de cálculo, eu já dei um exemplo. Ela vai diferenciar aqui de imposto de renda sobre o CSLL, né? Contribuição sobre o lucro líquido. Destino da arrecadação. Gente, as contribuições, elas são muito parecidas com os impostos. Só que imposto, a gente viu, ou ainda vai ver, né, detalhadamente, que os impostos, vamos ver os impostos, as receitas deles não podem ser vinculadas, salvo as exceções constitucionais, que a gente vai ver várias vezes que cai demais o concurso. Mas os impostos são criados para financiar todas as atividades gerais do Estado, é para todo mundo, é para a coletividade. E aí, as contribuições não. Elas foram criadas, entenda, as contribuições elas são uns impostos parecidos. Só que vamos criar aqui um tipo de imposto que a gente pode destinar para áreas específicas. Esse dinheiro vai para essa área, esse dinheiro vai para outra área, esse dinheiro vai financiar, né, isso, aquilo. INSS, contribuição, vai financiar a previdência social, né, porque o imposto não pode pegar imposto e destinar. Então, a destinação da arrecadação, ela diferencia as contribuições dos impostos. Basicamente, gente, as contribuições, elas são bem parecidas com os impostos. As contribuições. Só que elas permitem essa vinculação. Na verdade, o que diferencia basicamente contribuições dos impostos é que nas contribuições se permite a destinação, né, da arrecadação. Então, prosseguindo aqui, ó, no artigo 149, ó, caramba, deixa eu pagar isso aqui. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio da Previdência Social. Tá aí, vocês, Estado e município, podem criar contribuições para o custeio da Previdência aí dos servidores de vocês. Não precisa tirar dos impostos, não, tá? Criem. Estamos autorizando aí a mais esse tributo aí para a população. Artigo 149A. Os municípios e o DF poderão instituir contribuições na forma das respectivas leis para o custeio de serviços da iluminação pública. Tá aí, gente. Iluminação pública. Pode imposto para financiar a iluminação pública? Não foi possível, porque era para iluminação pública, é vinculação. Fizeram o quê? Taxa. Criaram taxa. CTF veio inconstitucional, não pode. Taxa para serviço público específico e divisível. Olha, iluminação pública. Imagina se toda cidade que você passasse a noite viajando, você ia ter que parar. Ei, você vai usar a iluminação pública aqui da BR, pague taxa. Então você não consegue, na iluminação pública, identificar os usuários. E aí, STF não pode, aí vamos criar aqui um imposto, vamos criar uma contribuição de iluminação pública. Porque ele permitiu que todo esse dinheiro lá, da fatura de energia, vai pagar aqui a iluminação da cidade, né? Dos municípios. Então, observe, né, a engenhosidade que é o nosso sistema tributário. Criou-se as contribuições como uma maneira de fugir da regra da não vinculação de receita dos impostos. Então, o destino da arrecadação vai diferenciar
maioria das vezes as contribuições, né? Às vezes a base de cálculo também, de imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido. Então entenda, com a Constituição, ato gerador, base de cálculo e destino da arrecadação. O cotejo, né? Eu acho que a ISAF usou uma vez e eu vejo muitos livros e cursos em PDF usando o cotejo da base de cálculo, né? Mas o destino da arrecadação é a principal diferença de impostos para contribuições, tá? Então, olha aqui, no artigo 145, só para ratificar tudo isso que a gente tem explicado. Vamos lá, aqui impostos, artigo 145. Aqui é o que a gente chama de competência comum, né, gente? Existe uma dúvida aqui do artigo 145, você pode ter, e vamos sanar agora, que muita gente acha que esse artigo 145, a Constituição está falando que são só esses os tributos também, mas não. Aqui a doutrina chama de competência comum. O que a Constituição quis dizer no artigo 145 é que esses tributos são de competência comum, tá? A União, os estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Aí fica assim, mas não é igual o CTN? Não, não é, tá? Além dos três, temos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, tá? Impostos, né? Aí vem falar, sempre que possível, os impostos. Aqui até adiantei as características de impostos, mas a gente vai estudar só impostos aí. Todas as características que estão no CTN e na Constituição. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Isso já cai demais com o curso, né? Característica dos impostos. Isso aqui tem que estar no teu resumo de impostos, né? Serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos, as atividades econômicas do contribuinte, tá? Isso aí é característica dos impostos. Sempre que possível, mas eu coloquei esse artigo aqui só para a gente entender e não ficar na dúvida que, para a Constituição, tributos são só esses três. Não, gente, aqui é a competência comum. Aqui está desenhado aqui, tá? Vou voltar. Aqui está igual o CTN, porém a Constituição veio com empréstimos compulsórios e veio com as 5. Por isso que eu escrevi isso aqui, corrente, penta a partida, tá? Então, continuando aqui no artigo 145. 2, né? As taxas, tá aqui, ó. Veio confirmar o que tá lá no CTN, em razão do exercício de poder de polícia ou de serviços públicos, tá? Específicos, divisíveis, prestados ou postos à sua disposição. Ah, e aí vem o mais importante. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. E aí que está a relevância aqui da base de cálculo. Nessas, aqui em cima, aqui, ó. Base gerador, base de cálculo. Então, se a Constituição teve a preocupação de dizer, ei, taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos. Não é importante a base de cálculo para definição? Então, não pode ter. Até porque, gente, vamos raciocinar. No imposto, é você que manifesta uma riqueza, né? É você que tem carro, que tem casa. Nas taxas, eu te presto um serviço. Então, você paga aí, né, IPVA sobre o valor do seu carro. Como é que eu vou cobrar um serviço com base no valor do seu carro? Se o custo do serviço é do Estado de organizar, de contratar servidores, entendeu? A gente indo mais longe, refletindo, não faz sentido as taxas terem base de cálculos igual dos impostos, porque não tem nada a ver uma manifestação de riqueza sua com o custo de prestar serviço. Mas a Constituição teve esse cuidado, porque ela sabe que político é bicho que sedento por dinheiro. Já imaginou? Você paga o IPVA e vai pagar mais 1% de taxa sobre o valor do teu carro para licenciamento anual. A Constituição aqui, isso aqui é uma limitação praticamente, né, constitucional aqui. Ei, taxa não pode ser com base no valor
né, do próprio do imposto. O cara já está pagando imposto, tu ainda vai meter uma taxa sobre o valor do carro. Então, a Constituição foi bem sábia aqui, né? Mas a gente sabe que existem artifícios para fugir de qualquer regra. E tá aqui o terceiro, item 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Igual ao CTN, tá? Igual ao CTN, artigo 145, porém, veja o artigo 148 e o 149. E aí a corrente virou penta a partida. E aí, não, apenas o fato gerador não é mais suficiente para identificar a natureza jurídica do tributo, tá? Auferiu renda. Aí você já fica, pode ser imposto, pode ser contribuição sobre o lucro líquido. Existem vários fatos geradores de contribuições e de impostos, que vai diferenciar o destino da arrecadação, tá? Então, a gente vai ver mais na frente, né? Cada tributo desse, né? As características. Eu até adiantei aqui alguns, mas é isso que a gente tem que saber, tá? Eu vou já pegar umas questões aqui para a gente ver essa cobrança, de acordo com o que você tem, de acordo com a Constituição, porque é muito interessante esse jogo aí das bancas, né? Com relação a esse assunto, natureza jurídica dos tributos. Olha aí, essa questão 4 lá, questão 4 da CESP, lá está dividido, né, entre bancas, CESP, FGV, FCC e outras bancas. Então, observe aqui o que a gente vem falando aqui. Ó, segundo o CTN, constitui aspectos relevantes para a determinação da natureza jurídica específica do tributo. Segundo o CTN, tá aí, o fato gerador. Fato gerador, segundo o CTN, fato gerador, ponto. Aí começa todas aquelas brincadeirinhas que a gente fez aí, ó, né? Sendo irrelevante, a denominação, demais características e destinação. Tá, aí começa, letra B. A denominação, as demais características formais, não, irrelevantes. A destinação legal, irrelevantes. E demais características, ó, começa o joguinho. Irrelevante, segundo o CTN. A destinação. Gente, se fosse perguntando de acordo com a Constituição Federal, muda tudo, tá? Cuidado com isso, cuidado com isso. A destinação, irrelevante para o CTN. O fato gerador, ok. Fato gerador, sim, mas aí bota destinação, irrelevante. CESP 2013 aí, para o cargo titular de cartório aí, né? Letra A, o gabarito, isso para você entender como é cobrada essa brincadeira. A gente, né, eu sei que são muitas informações ali e tal, mas no final sobra isso aqui, né? Olha aí a questão 3 lá da CESP. A identificação do fato gerador. Aqui interessante nessa questão é que ela não fala CTN ou Constituição. Olha só. A identificação do fato gerador é elemento suficiente para a classificação do tributo nas espécies tributárias existentes no ordenamento jurídico. Olha aí. O CESP está dizendo, ordenamento jurídico, temos impostos, taxas, contribuições de melhoria. Aí, meu amigo, esse é o detalhe. Contribuições e empréstimos compulsórios. Isso aqui, gente, tinha lá no CTN? Não tinha. Isso aqui está na CF 88. Se tivesse parado aqui em contribuições de melhoria, a CESP estava falando do CTN, mas não, continuou. Contribuições e empréstimos compulsórios. Já está falando da Constituição. É suficiente? Errado, porque, olha só, entendeu? Por isso a gente tem que ver lá, conforme o CTN, agora conforme a Constituição aumentou e o fato gerador já não é mais elemento suficiente. Ok? Tá aí, ó. É o tipo de questão para você separar as coisas e entender. Olha, hoje no ordenamento jurídico são 5 espécies tributárias, mas com as contribuições e empréstimos compulsórios, a coisa ficou diferente, tá? A questão tá errada. Mas se ela não tivesse aqui contribuições e empréstimos compulsórios, estaria certa. Porque para impostos, taxas, contribuições de melhoria, sim, só o fato gerador seria necessário
para essa identificação, tá? Olha aí, mais essa questão, gente. Auditor Fiscal 2018, né? Santa Catarina. Secretaria de Estado da Fazenda. Olha, gente, meu Deus do céu, não é brincadeira isso? Conforme estabelece, tá aí, ó, o código, é o CTN. A natureza específica do tributo é determinada pelo legislador ao elaborar a norma legal. É ele que vai determinar a natureza jurídica do tributo? É isso que a gente viu? Pois, aí começa, ao estabelecer sua denominação, ó, vou até apagar isso aqui. Pois ao estabelecer denominação, gente, destinação, né, do valor arrecadado e a progressividade, isso aqui já é outra história, é que se especifica. Gente, pelo CTN é fato gerador, pela Constituição é fato gerador, base de cálculo e destinação, ponto final. Tudo que inventar, justificar fora disso, errado. Pela autoridade fazendária, pois ao interpretar e aplicar a norma legal sobre os fatos ocorridos, faz surgir o débito tributário e revela invenção, gente. É por isso que você tem que estar firme nos conhecimentos de cada coisa. É isso, sabe? É assim, vou revisar, vou repetir. Invenção, isso aqui é uma coisa que não dá nem pra gente discutir. Que invenção? Pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação dada pelo legislador e a destinação legal do produto da arrecadação. Tá aí o artigo aqui, tá aqui, né? Repetiu tudo isso, né, gente? Cadê o apagador disso aqui, meu irmão? Repetiu. Tá aí, gente, esse esquema aqui. Foi que, ó, tá aí. A natureza é determinada pelo fato gerador, sendo irrelevantes a denominação, demais características, né? E tá aí. O artigo do CTN, né? O artigo 4º. Tá aqui, corretíssimo. Vamos ler o resto. Pela alíquota, sendo irrelevante a base de cálculo. E o fato gerador. Ó, o fato gerador é o principal, pois a alíquota é crescente. Aí começa. Isso aqui é achando de invenção. Isso é para você que não estudou, aí fica discutindo essas bobagens. Pelo Poder Judiciário, pois ao julgar processos que são apresentados, a autoridade desvenda. Meu Deus do céu, desvenda a natureza. É ridículo. Gente, é ridículo, né? As questões, mas ridículo quando você domina os assuntos, né? Quem não domina passa mal com questões bestas assim. Olha aí, para finalizar a palhaçada aí, vamos lá. Auditor, tá, gente? Gente, isso aqui há décadas se repete. Por isso que eu digo, né? Quem não fechou tributário, meu Deus do céu. Para se identificar a natureza específica de um tributo, em regra, gente, esse em regra quer dizer tanta coisa. Esse em regra, vamos ler, será CCTN, mas esse em regra, a FCC já está cinzentando assim, de olha, em regra, tá? Como que você, gente, isso é um recado, em regra, porque a FCC sabe da diferença de CTN e da Constituição, para se determinar o quê? A natureza jurídica. Ó, pelo fato gerador da respectiva obrigação, essa aqui é a mesma questão, não. Parecida, né? Aqui é CESP, tá, gente? Aqui é CESP e aqui é FCC. Ó, parecido, né? Letra A, fato gerador? Sim. Em regra, sim, pelo CTN. Vamos ver se não tem uma questão, ela né, é mais capciosa, mas em regra pelo CTN ou em regra pela Constituição? Entendeu? É esse raciocínio que você tem que estar. Ei, peraí. Ela pode estar brincando comigo. Destinação legal do produto da arrecadação? Pela Constituição mas só isso? Não. Fato gerador, base de cálculo, destinação. Validade jurídica. Gente, isso aqui pelo... Ó, vamos botar aqui pelo CTN, sim. Né? Mas pela CF, não. Validade jurídica, né, dos atos efetivamente praticados. Isso aqui tá no conceito de tributo, né? Cadê aqui o conceito? Tá, foi na aula anterior. Conceito de tributo. Tá nessa aqui. Destinação, características formais.
Está no conceito de tributo em si, não na definição da natureza, tá? Mas isso aqui não define, isso aqui, a natureza jurídica não, isso aqui é definição de tributo, tá? Tributo, depende, lá o princípio, sei lá, do knowledge, tá tudo aí. Se é válido ou não o ato jurídico praticado, não interessa. O que é o fato gerador? Ter carro. Eu comprei um carro, mas sei lá, eu paguei o cara, mas não fiz o processo de venda, de algo da forma que a lei manda. Mas ocorreu o fato gerador, o carro é meu, a partir de hoje, né, que o carro é meu, eu tenho todo ano que pagar IPVA. Então, entenda, isso aí é outra coisa. Isso aqui é por conceito de tributo, tá? Mas não é para definir se é imposto, taxa, contribuição de melhoria. Tá? Se não tiver claro na cabeça do aluno, pode ser que ele, sim, isso aqui está lá no CTN. Não, gente, ele está perguntando da natureza jurídica do tributo. Os efeitos jurídicos efetivamente ocorridos, tá, gente? Isso aqui, vamos lá, é de tributo também. Essa questão é boa, tá? Essa questão é boa, porque isso aqui, gente, é uma característica do tributo, tá? Característica do tributo. Não define a natureza jurídica específica. Quando fala natureza jurídica, ele quer saber imposto é taxa, condição de melhoria, préstimo compulsório, e a denominação demais, aqui tá aqui, né? Denominação demais características. Então, olha só, é o tipo de questão, ela é fácil, mas requer aí, né, um cuidado. A banca pode brincar com isso. Em regra aqui, ó, em regra é o fato gerador da respectiva obrigação, tá? Então, é um assunto tranquilo, desde que você tenha separado na sua mente o que é o que, tá? Então é isso. A gente finaliza aqui, né, o nosso módulo aí. Nosso módulo não, nosso tópico de natureza jurídica específica do tributo.